Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou ensinar como você, veterinário, deve lidar com a clínica e emergência da cardiomiopatia dilatada em gatos. Eu me chamo Isadora Frota, sou médica veterinária pós-graduada em medicina felina e ajudo você, veterinário, a tratar os gatos nas suas principais alterações, sejam elas clínicas ou emergenciais. Embora a cardiomiopatia dilatada ela seja uma patologia relativamente incomum na clínica de felinos, ela é um importante diagnóstico diferencial quando a gente atende gatos com sinais clínicos característicos de alterações cardíacas. Por isso é importante a gente estar falando sobre ela também. Então, como eu falei, a cardiomiopatia dilatada ela é menos comum na clínica de felinos e ela é caracterizada pelo alargamento das câmaras cardíacas. E com isso a gente vai ter uma disfunção sistólica, ou seja, esse coração ele não vai conseguir contrair da forma adequada. E com isso a gente vai ter diversas alterações, inclusive no débito cardíaco desse paciente, porque esse sangue ele não vai conseguir ser ejetado da forma correta e com isso vai ter esse déficit cardíaco. Como consequência da disfunção sistólica, o nosso paciente pode apresentar insuficiência cardíaca congestiva, pode ter arritmias e até mesmo a formação de trombos. As causas mais comuns da cardiomiopatia dilatada em gatos é ou idiopática ou por deficiência de taurina na alimentação, né? Os principais sinais clínicos que a gente vai ter nesse paciente pode ser dispneia, letargia, intolerância ao exercício, ascite, fraqueza, síncope, presença de sopros na ausculta cardíaca. E como eu comentei, essas patologias também acabam propiciando esse paciente a formar trombos. Então, o paciente que apresenta trombo pode ter os sinais característicos, né, dessa alteração de tromboembolismo. E a gente sabe que o principal tromboembolismo em gatos acontece obstruindo a artéria aorta abdominal. E aí, com isso, a gente pode ter paresia ou paralisia de membros, a gente vai encontrar esse paciente com os membros frios, sem reflexos, pode estar meio arroxeado, e isso tudo por conta dessa baixa perfusão sanguínea nesses membros, por conta dessa obstrução, né, secundária ao tromboembolismo. E também esses pacientes podem sim acabar tendo morte súbita, tá? Então a gente precisa entender bem essas alterações, até porque elas são bem parecidas, né? Como a gente falou na outra aula sobre a cardiomiopatia hipertrófica. Então a gente tem que saber sobre essa alteração também para que a gente consiga diagnosticar e tratar de forma correta. E como a gente vai diagnosticar esse paciente? Durante a nossa ausculta cardíaca, a gente vai observar sopro sistólico, que pode ser tanto de mitral quanto de tricúspide, inclusive ter os dois, tá? A gente pode também auscultar a crepitação pulmonar, que vai ser secundário ao edema pulmonar. Podemos ter também abafamento das bulhas cardíacas por efusão pleural. E no raio-x a gente vai observar essas alterações secundárias, né, tanto de edema quanto de efusão, seja ela pleural ou até mesmo pericárdica. E também a gente vai ver um aumento desse coração, ele vai ser um coração mais globoso no raio-x. E aí a gente tem o ecocardiograma, que a gente vai conseguir observar esse coração por dentro. Então a gente vai observar essas câmaras cardíacas dilatadas, a gente vai ver essa disfunção sistólica e também com presença de regurgitação sistólica nas válvulas atrioventriculares. E essas são as principais alterações que a gente pode ver ali no eco. Inclusive no eco também, se tiver presença de trombo, a gente pode observar, tá? Como eu falei, essa doença ela pode ser causada por deficiência de taurina. Então a gente precisa, quando pega esses casos de dilatada, estar dosando a taurina também para que a gente consiga ver se é uma deficiência. E aí no tratamento, em caso, por exemplo, de deficiência de taurina, a gente vai ter que fazer essa suplementação. E daí essa suplementação, a gente vai utilizar de 125 a 250 miligramas por quilo BID ou CID de taurina. E também a gente pode estar utilizando Primobendan,
na dose de 0,2 a 0,4 miligramas por quilo BID também, tá? Então o Pimobendan, ele vai ajudar a esse coração conseguir tanto ampliar, né, para que o sangue entre ali de forma adequada nas câmaras e também a bombear melhor esse sangue para que ele consiga ter esse movimento de sístole adequado para que esse sangue consiga perfundir de uma forma melhor. A gente, só retificando, a dose da taurina em gatos, ela é de 125 a 250 miligramas por gato. E aí ela pode ser tanto BID quanto CID, dependendo da dosagem que a gente aferiu, tá? Então, essa questão vai ficar realmente de acordo com os níveis de taurina que esse paciente apresenta. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a fase emergencial. Caso esse nosso paciente apareça para a gente com sinais de repercussão hemodinâmica importante, como por exemplo a hipotensão, a hipotermia, isso tudo devido ao baixo débito cardíaco, ou até mesmo algum tipo de disfunção sistólica pelo próprio ecocardiograma, a gente deve sim fazer uso do fármaco, né, da dobutamina, na dose de 5 microgramas por quilo por minuto ou 2 microgramas por quilo por minuto. A gente pode usar esse intervalo de dose. E caso esse paciente apresente, por exemplo, o edema pulmonar, eu costumo utilizar a furosemida, e a furosemida vai ser naquela mesma dose que a gente já havia conversado antes, né? Que pode ser de 1 a 2 miligramas por quilo a cada 1 ou 2 horas, até que a gente consiga melhorar o padrão da ausculta pulmonar de crepitação. Lembrando que esse paciente, ele vai estar dispneico e provavelmente ele vai estar também com déficit de oxigênio. Então, por isso, sempre quando a gente pega esses pacientes, a gente precisa imediatamente, antes de qualquer coisa, colocar esse paciente num aporte de oxigênio para que esse paciente ele fique o menor tempo possível em hipóxia, tá? Porque com isso a gente vai acabar também evitando outros danos. Caso o paciente ele apresente efusão, por exemplo, ela deve ser drenada por toracocentese, né, nos casos das efusões torácicas. E também, caso esse paciente ele chegue muito agitado, a ponto que a gente não consegue manipular, a gente tem que sempre lembrar, né, de colocar esse paciente num cantinho até ele acalmar. Mas se por acaso for uma agitação extrema, que ele está até mesmo com mais dificuldade de respirar ainda por conta da própria agitação, a gente pode sim realizar uma sedação leve, e essa sedação a gente pode utilizar morfina, o butorfanol ou até mesmo a cipromazina, lembrando de usar sempre doses baixas e com cuidado, porque esse paciente ele já vai estar, né, com um quadro de dispneia, então a gente tem que fazer com que ele consiga respirar melhor. Então, após que a gente estabiliza esse paciente e ele vai para casa, a gente tem que prescrever antitrombóticos, né? Porque a gente sabe que essa alteração acaba fazendo que esse paciente desenvolva trombos. Então, a gente pode estar utilizando aí o clopidogrel na dose de 19 miligramas por gato, uma vez ao dia. A gente deve também utilizar o enalapril na dose de 2,5 miligramas por quilo CID. E, como eu falei antes, o Pimobendan na dose de 0,25 miligramas por quilo BID. Caso necessário, a gente pode também fazer a utilização de diuréticos para casa, e aí o diurético a gente já vai usar numa dosezinha menor, que vai ser de 0,5 miligrama por quilo BID ou CID, dependendo da situação, e muitas vezes a gente pode até utilizar ele em dias alternados. Outra opção seria a torazemida, na dose de 0,1 a 0,2 miligramas por quilo, CID ou BID, tá? Então tudo vai depender realmente do quadro desse nosso paciente. E é muito importante que, junto com essa terapia convencional, a gente realize o controle de peso corporal desse paciente e restringe as atividades mais intensas, porque a gente sabe que esse paciente ele pode descompensar. Então, o sobrepeso sobrecarrega, né, a respiração, e os exercícios intensos também. E esses pacientes eles devem ser monitorados regularmente
e estar fazendo as funções cardíacas, pressão arterial e dosando, né, os biomarcadores para que a gente consiga sempre intervir precocemente e também ir ajustando as doses das medicações. E esse monitoramento, quem vai escolher o tempo vai ser a gente de acordo com cada caso. Então, pacientes que têm um quadro um pouco mais complicado, a gente pode fazer esse acompanhamento aí a cada 2 meses ou 3 meses. Se por acaso é um paciente que está mais estabilizado, a gente consegue passar mais esse tempo. E assim, gente, em relação também a esse intervalo, né, de retornos, a gente precisa sempre se atentar aos sinais clínicos. Tem paciente que às vezes a gente vai ter que fazer um acompanhamento até mesmo semanal ou quinzenal, porque o início é muito complicado da gente fazer esse ajuste de dose e o paciente responder, né, a essas medicações. Então, é muito importante que a gente faça esse acompanhamento bem de perto nesse início, até a gente ver que ele respondeu bem àquela dose que a gente está utilizando e sempre deixar muito claro para o tutor que, assim, são alterações que não tem cura, né? Na verdade, o que a gente faz é um cuidado paliativo para minimizar esses sinais clínicos e melhorar ali a situação daquele órgão por um tempo. A gente sabe que vai chegar um momento que talvez esse paciente entre numa emergência ou até mesmo ele para de responder ali às medicações, mas que a gente precisa justamente fazer esse acompanhamento de perto para que a gente consiga intervir ao máximo de forma precoce e dessa forma a gente minimizar essas alterações mais graves por um tempo mais prolongado, tá? E falando agora um pouco em relação ao prognóstico, ele vai variar bastante de acordo com a gravidade que a gente vai estar pegando esse quadro, com a resposta desse paciente ao tratamento, que essa resposta ela é bem individual, e também a presença de complicações, né? A gente sabe que esses pacientes mais idosos, eles podem ter algumas alterações concomitantes que podem dificultar um pouco o nosso tratamento. A gente sabe dessas alterações graves que essa doença pode causar, principalmente o tromboembolismo, que aí o prognóstico já é reservado a ruim. Então, realmente, o prognóstico ele é muito individual de cada caso, tanto em questão de gravidade, né, da doença que ela está apresentando e também essa resposta individual de cada gatinho. Bom, gente, então, agora falando um pouco da prevenção, né? A prevenção sempre é a melhor opção, porque a gente consegue realmente pegar essas doenças no início e ter uma melhor resposta. Então, a gente precisa de incluir esses exames cardiológicos nos nossos pacientes, como eu já tinha falado, né, na outra aula. Então, pacientes aí que são pacientes de riscos, com tanto questão genética quanto questão familiar, que já tenha tido algum caso dessa alteração, né, antes. Então, é muito importante que esses pacientes que já têm uma predisposição, que a gente inicie esses exames o quanto antes, né? E a gente sabe que pacientes mais idosos tendem a ter esses problemas. Então, a gente deve sim incluir o eco nos nossos exames check-ups anuais, tá? Lembrando que cada paciente a gente vai agendar os check-ups de acordo com a necessidade. Tem pacientes que a gente consegue espaçar um pouco mais, tem pacientes que a gente consegue espaçar um pouco menos, mas de qualquer forma é importante nesses pacientes a gente estar fazendo um check-up mais completo para que a gente consiga diagnosticar essas doenças no início e com isso ter um melhor resultado, porque como eu disse, são doenças que elas são degenerativas, a gente não tem uma cura para ela, mas se a gente consegue diagnosticar no início, a gente consegue já entrar, por exemplo, se ainda não tem uma repercussão, né, entrar com nutracêuticos que ajude ao corpo funcionar melhor e dessa forma a gente ter uma degeneração mais lenta, fazendo com que esse paciente comece a manifestar sinais clínicos muito mais tarde do que ele manifestaria se ele não tivesse, né, sido acompanhado e tendo feito toda essa terapia, né, de ômega 3 e outros nutracêuticos que a gente sabe que ajuda esses pacientes com essas alterações degenerativas, né, fazer com que essa degeneração realmente fique um pouco mais lenta comparado a um paciente que não faz a utilização, né. E com isso a gente realmente consegue
dar uma maior qualidade de vida desse paciente, do que a gente simplesmente atender um paciente de emergência que já está num estágio muito avançado de doença e que ele acaba, tendo aí um menor tempo de vida comparado a esses outros. E também esses pacientes mais avançados, realmente eles tendem a não responder tão bem às terapias, quanto quando a gente pega em um estágio mais inicial. Lembrando que essa questão de resposta, ela acaba sendo individual de cada paciente. Todos nós sabemos o quanto essas alterações cardíacas elas passam desapercebidas nos nossos pacientes felinos no dia a dia, porque a gente sabe que o paciente felino ele não demonstra tanto, com sinais clínicos, e quando a gente está numa fase inicial, então esses sinais clínicos são super sutis. Então, por isso que eu friso sempre dessa necessidade da gente estar sempre realizando esses exames check-ups mais completos e também de sempre quando a gente atender um paciente, independente da queixa, que a gente faça uma análise bem completa desse paciente e auscute com calma para que a gente consiga detectar essas alterações sutis e com isso a gente realizar os exames específicos para que a gente consiga fechar esses diagnósticos. E quando a gente consegue fechar esses diagnósticos aí de uma forma mais precoce, a gente vai ter um melhor êxito no nosso tratamento, na nossa resposta, e com isso também a gente vai ter um melhor prognóstico, como eu já havia comentado com vocês. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que eu consiga ter tirado algumas dúvidas de vocês. Se por acaso vocês tiverem ainda alguma pergunta para mim, vocês podem me mandar mensagem pelo Instagram, que eu vou adorar estar ajudando vocês nesses casos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas veterinários e siga o nosso canal para você saber como lidar com essas clínicas de felinos no dia a dia e ter acesso a conteúdos como esse.